Fala pessoal, beleza? Professor Marcos Girão com você em mais uma dica dessa nova série aqui do nosso canal YouTube Giro LEP Bom de Prova. Tô trazendo aqui pitadas da Lei de Execução Penal que são muito boas de prova. E nessa dica eu quero trazer para você uma pergunta. Você conhece todas as regras de progressão de regime de pena? Você sabe quais são os requisitos para progredir de pena, que um condenado possa progredir de pena? Sim? Não? Aqueles tais percentuais que, se eu, condenado, cumprir, posso mudar de regime de cumprimento? Sabe? Não sabe? Pois é, essa dica vai trazer uma resposta dessas para você, beleza? Fica aqui! Mas antes, eu vou te pedir dois grandes favores. O primeiro favor é, se você não é aluno do canal YouTube do Professor Marcos Girão, meu Deus, está perdendo tempo! Clica aqui em inscrever-se, toca no sininho e em todas, para que você receba notificações de todas as próximas dicas que nós vamos colocar, não só nessa playlist, como em outras aqui do nosso canal, beleza? Outra coisa, se você gostar desse vídeo, curte o vídeo, dá uns likes, né? Comenta e compartilha, porque aí o YouTube vai entender que o vídeo é muito relevante, o canal é relevante e a gente vai ficar mais empolgado ainda para trazer dicas para você, tá bom? Vamos lá então, vamos aqui comigo nesse Giro LEP Bom de Prova, dica 2, e essa dica 2 vai trazer uma pitadinha de um tema muitíssimo cobrado em provas, principalmente depois das mudanças promovidas pelo pacote anticrime em 2020, a progressão de regime de pena. O que é progredir de regime de pena? E aqui eu já esclareço que nós vamos falar sobre regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, da detenção ou reclusão. Quando alguém é condenado a uma pena privativa de liberdade, ele vai inserido, de acordo com o Código Penal, em um regime específico de cumprimento de pena. No nosso país, nós temos 3 regimes de cumprimento de pena: o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. Você sabe a diferença desses 3 regimes? Pois é, o mais rigoroso é o regime fechado e o menos rigoroso é o regime aberto. E quando eu progrido de regime, eu estou saindo de um regime mais rigoroso para um regime menos rigoroso. Isso é possível? Desde que eu cumpra alguns requisitos. Beleza? Ok. Só trazendo aqui um resumo, sendo bem sucinto entre as diferenças entre esses regimes, nós temos que o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. No regime fechado, o mais rigoroso deles, o condenado fica preso o dia inteiro lá no estabelecimento prisional. Só sai para trabalhar e olhe lá, em casos bem específicos. No regime semiaberto, ele trabalha de dias em colônias penais ou industriais, entre outras, e dorme na prisão à noite. Trabalha em colônias industriais ou penais e dorme na prisão à noite. Vai para casa não, casa e olha lá, viu? Regime aberto. O regime aberto trabalha fora de dia e passa a noite em casa de albergado ou na própria casa, se for o regime domiciliar. Pois bem, é possível progredir do regime fechado para o semiaberto, para o aberto? Sim, mas é preciso cumprir requisitos. E nós temos 2 espécies de requisitos a serem cumpridos. Um requisito objetivo, ou seja, algo que está previsto na lei e que eu tenho que cumprir exatamente como está previsto na lei, e um requisito subjetivo, ou seja, alguém vai dizer, entre aspas, se eu mereço progredir de regime, tá certo? Mas vamos aqui tratar de requisito objetivo, as famosos percentuais de cumprimento de pena, para que alguém possa ter aí condições de ter a progressão do regime, tá? Ou pelo menos um dos requisitos. Aí eu vou para o artigo cobradíssimo em provas, artigo 112. Pelo amor de Deus, não vá para sua prova sem saber esse artigo. A pena privativa de liberdade será exercida, ele diz assim, olha, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, do fechado, semiaberto para o aberto, assim determinada pelo juiz, essa transferência, quando o preso, 2 pontos. Primeira coisa, a progressão do regime de pena é a transferência de um regime mais rigoroso para um menos rigoroso. Quem determina, só o juiz da execução penal é que pode determinar a transferência para regime menos rigoroso. E ele transfere da cabeça dele? Não. Tem que ser cumpridos para a progressão de regime, tem que ser cumpridos requisitos objetivos mais requisito subjetivo. Eu vou adiantar para você que o requisito subjetivo é bom comportamento carcerário declarado pelo diretor do estabelecimento penal. Mas requisitos objetivos são os incisos
O condenado tem que se encaixar em um dos incisos desse artigo 112. Esses incisos trazem os percentuais de cumprimento de pena para que um condenado possa ou não progredir de regime. E esses requisitos, eles estão postos no artigo 112, considerando algumas variáveis. Porque quem cumpriu, por exemplo, um crime mais simples, sem violência, não pode ter o mesmo percentual de cumprimento de pena de quem cometeu um estupro, por exemplo, para poder progredir. É claro que quem cometeu um crime mais brando merece, digamos assim, progredir mais rápido do que alguém que cometeu um crime hediondo. Tá bom? Então são vários requisitos, são para a progressão de regime, são várias variáveis que são consideradas. Se a primariedade ou a reincidência, se você é primário ou reincidente. Não, professor, eu sei, mas não estou falando tu não, o preso, o condenado. Existência ou não de violência ou grave ameaça contra a pessoa no crime cometido, isso faz diferença na progressão de regime, no percentual de pena cumprida. Hediondez ou não do crime também faz diferença. Resultado morte ou não faz diferença. E também comando de organização criminosa, constituição de milícia privada. Essas são variáveis que vão sopesar no percentual de cumprimento de pena para que alguém possa progredir. E aqui eu trouxe um parzinho. Nas nossas aulas nós falamos sobre os parzinhos de cumprimento de pena, os parzinhos de percentuais. Nós agrupamos o nosso curso Lei de Execução Penal do Zero, tanto no teórico quanto na resolução de questões, onde lá nós resolvemos mais de 200 questões, sei lá quantas questões, eu perdi foi as contas, em vídeo esses parzinhos aparecem. E eu trouxe aqui um conjunto de par. Esse parzinho é tempo para progressão e espécie de apenado. Alguém vai conseguir progredir de pena, de regime de pena, com 25% da pena cumprida, se ele for apenado, se esse apenado for primário, e o crime que ele foi condenado tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. Porque, olha, se for cometido sem violência à pessoa, nós temos outro parzinho, o parzinho 1620, é aquele que é o réu primário, que cometeu o crime sem violência à pessoa ou grave ameaça. 16% da pena, ele progride. O cara que é reincidente em crime cometido sem violência ou grave ameaça, aí com 20% da pena cumprida, ele progride, tem o direito de progredir. Lembrando que tem que ser cumprido sempre o requisito subjetivo também, bom comportamento carcerário. Ok, agora, se ele é um primário, foi condenado pela primeira vez a um crime com violência à pessoa, grave ameaça, aí a porca torce o rabo mais um pouquinho, né não? Aí já é só com 25% da pena é que ele consegue progredir. E se ele for reincidente em crime cometido com violência à pessoa, grave ameaça, aí é pior, só progride com 30% da pena cometida. Como esses percentuais são muito cobrados em provas. Quer ver? Trouxe aqui, né? Sempre a nossa dica é assim, eu trago um pouquinho de teoria, trago uma questão real e a gente responde para você ver como isso tem cobrado em provas. Mais um aqui, Sebrasp, Polícia Penal do Pernambuco 2022. Olha que questão. Segunda dispõe a Lei 7.210 de 84. O preso poderá progredir de regime quando tiver cumprido ao menos 25% da pena, caso seja primário e tenha cometido crime com violência à pessoa. 25%, primário, cometido crime com violência à pessoa, é isso mesmo? Volta, neném. 25% da pena pelo menos cumprida, sendo primário, o crime ter sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. É o que a questão está dizendo, né não? Tá certíssimo, de acordo aí com esse importantíssimo, cobradíssimo artigo 112, beleza? E aí, fica com a gente, porque nas próximas dicas a gente vai montando esse quebra-cabeça e te ajudando aí a gabaritar lei de execução penal em concursos públicos. E se você quiser uma preparação de altíssimo nível, primeira coisa, tem que ser seguidor em nossas redes. @Prof. Marcos Girão, o nosso Instagram, várias dicas bem legais, o nosso canal Telegram de mentorias, Mentoria com Girão, e o nosso canal YouTube aqui, Professor Marcos Girão. Beleza? Então fica aqui ligado. Mais dicas estão vindo por aí. E se você quer chegar em altíssimo nível em sua prova com a lei de execução penal, principalmente se você está estudando para a Polícia Penal, aqui na descrição do vídeo você tem o acesso ao nosso curso Lei de Execução Penal do Zero, um curso de acesso anual, um preço inacreditável, beleza? E como sempre, uma palavra dos céus para você. Em Naum 1:7, a palavra de Deus nos diz que o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele
protege os que nele confiam. Eu confio nele você também. Deus te abençoe, até a próxima. Valeu!